sobre o uso de entradas e saídas. Esse é o CLP da Siemens, o logo. E tudo que tem aqui dentro, toda aquela lógica, não importa o tamanho do programa, ela cabe num processador, numa memóriazinha que está dentro desse módulo aqui, que é o módulo principal, o módulo básico do CLP. Esses dois aqui, que a gente vê na foto, eles se diferenciam por serem modelos diferentes, que vocês vão observar que ele tem números de entradas e saídas diferentes. Eles podem ter parâmetros de alimentação diferentes e de capacidade de funções. Mas, em geral, os CLPs de uma mesma família, eles têm características de entrada e saída parecidas. Tudo isso a gente consegue consultar no manual e esclarecer bem. E vocês vejam bem o detalhe aqui atrás. Atrás não, aqui ao centro, ao lado aqui. É que eles são todos compatíveis para serem montados no mesmo quadro, prontos, juntos. Então, a gente vai ver adiante para que serve isso, como é que ele fez a montagem dele. Mas o que nos cabe identificar agora é que, por uma convenção em geral, bornes em cima são entradas e bornes embaixo são saídas. Podem haver algum tipo de exceção. Bornes são esses terminais parafusáveis aqui, em que, se eu preciso ligar um fio nele, eu insiro o fio pela fenda aqui em cima e aperto o parafuso. Pronto. Está fixado ali. Esta caixinha, que está escondida aqui, por uma tampa, em geral é a interface de programação dele. Às vezes pode ser embaixo, aqui uma interface de programação também, um conector, que é por onde eu ligo um cabo e passo o programa para dentro dele. Existe um display aqui, que vai me dar informações básicas, umas informações bem simples. E alguns botões que permitem, inclusive, eu programar ou mexer em alguma parte das funções dele aqui no próprio display. Mas isso é algo bem rudimentar, eu não vou conseguir fazer um programa realmente avançado aqui. Porque são poucos pixels, isso aqui parece um minigame, é bem simples mesmo. Então, a principal função desses botões aqui pode ser iniciar e parar a execução do programa, parar a execução se eu tiver algum problema. Eu posso exibir para o usuário, para a pessoa que está ali operando ou vendo o CLP, algum tipo de mensagem do tipo, o sistema está rodando, ou o sistema não está rodando, tal valor de uma variável, ele pode ser exibido aqui no display como uma forma complementar de ajudar o operador. Mas apesar de então de ter essa possibilidade de programar pela própria interface dele, isso não é algo muito prático, nos limita muito. Como eu disse para vocês, esse aqui é esse modelo do CLP, mais especificamente da esquerda, provavelmente seja o que a gente vai ter acesso no laboratório. Mas na aula de hoje a gente vai ter outro CLP, vejam bem, é de outro fabricante, é de outra linha, ele tem outra cor e ele tem funções muito parecidas. Porque afinal os fabricantes têm linhas similares que vão ser utilizadas para o mesmo tipo de aplicação. É uma automação pequena, uma automação maior. Ele tem funções de entrada e saída, tudo compatíveis, tudo desse tipo. A gente vai iniciar o conteúdo agora e seguir após o intervalo, mas o que eu quero pedir para vocês primeiro é, vamos identificar as conexões elétricas deles. Primeiras conexões elétricas de entrada é, eu tenho uma alimentação que não vai consumir uma potência super baixa, que é só alimentação para que os eletrônicos dele funcionem. Então, a alimentação geralmente está aqui nesses dois terminais. No caso desse nosso exemplo, de um CLP da série Click 02, modelo CLW0212HRD, que é o modelo que diz as características das entradas, saídas e alimentação. Ele é alimentado por tensão contínua, DC, 24 volts, ligado nesses dois terminais, sendo positivo o terminal da esquerda e negativo da direita. Então eu vou ligar dois fios ali de uma fonte DC, 24 volts, ele vai ser alimentado e vai funcionar. Vai começar a executar o programa. Vai ligar a tela, vai dar informações. Como comentei aqui, se insere em cima os dois cabos aqui e se aperta os parafusos respectivos, ele fica fixado ali. Outras conexões elétricas de entradas são entradas digitais e entradas analógicas. E nesse caso elas estão aqui em cima, sendo apontado aqui em verde a entrada digital I1 e I6, explicitamente. Nomenclatura I seguido de um número. E entradas analógicas A seguida de um número, A1 e A2. Só que vejam, chama atenção para vocês aqui, se a gente procurar no manual desse dispositivo, que depois a gente vai fazer logo após o intervalo, ele diz lá que ele tem 8 entradas digitais. Só que só tem 6 terminais ditos que são entradas digitais. Se você não usar como entrada analógica esses dois pinos, você pode usar eles também como entrada digital.
Então, seria I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e I8. Só que aqui ele está marcado como analógico porque compartilha a função, tanto entrada analógica quanto digital. Vamos dar uma paradinha por aqui e a gente volta na aula logo após o intervalo, ok? Nós vamos continuar aqui a partir da introdução que tinha sido feita sobre reconhecer conexões elétricas do CLP. Então a gente já viu que tem uma nomenclatura que é compartilhada aí entre praticamente todos os fabricantes, em que as entradas são I e seguida de um número, tipo I1, I2, I3, I4, I6. E entradas digitais. Entradas analógicas, o número da entrada é precedido de um A. Então, A1, A2, A3, A4, AN. E se você trocar aqui, somente trocando esse modelo do CLP aqui da WEG por um modelo da Siemens mais completo, vocês conseguem olhar aqui e identificar o que significa o que está escrito nele? Vocês conseguem identificar que as entradas são entradas digitais que estão ali em cima? Eu preciso saber de vocês se isso parece algo muito, muito estranho. O que aparenta ser diferente para vocês em relação às entradas aqui na parte de cima? Eu digo buscar informação sem nem olhar o manual ainda. O que são essas duas entradas da direita aqui, que são marcadas diferente agora? Elas são marcadas como L1 e N. Por que não mais e menos, que nem na anterior? Se a gente reparar bem, esse CLP diz aqui que ele pode ser alimentado em tensão alternada ou contínua de 115 a 240 volts. Então, por ele ser alimentado em tensão alternada, os terminais não são marcados como mais e menos, eles são marcados como linha e neutro. Seria uma fase e neutro. As entradas todas são marcadas também como entradas digitais, I1 a I8, e reparem bem que aqui no meio não tem um parafuso aqui, tem um espaço aberto e não é nenhuma entrada, não tem nada ali. Mas bom, isso aqui é para a gente ver que é padrão, a maior parte dos fabricantes seguem convenções parecidas. Quais são os tipos de entrada que a gente espera ver nos CLPs? Entradas digitais ou discretas, como a gente já viu que é um dispositivo analógico digital ou uma variável analógica ou digital. Digital ela vai ter nível lógico alto ou baixo, nesse caso aqui. E vai existir sempre um limiar que separa e diz a partir de determinada tensão é nível alto, a partir de determinada tensão nível baixo. Se a entrada for em modo corrente, que não for tensão, vai dizer a partir de determinada corrente é nível alto, a partir de determinada corrente é nível baixo. Lembre-se dessa palavra limiar. Na atividade logo em sequência a gente vai precisar buscar isso aqui. E as entradas analógicas, elas são entradas que não diferenciam somente um nível para dizer alto ou baixo, mas ela tem vários limiares diferentes e o resultado dessa aquisição, quando eu for ler uma entrada analógica, vai ser um número codificado em binário. Ele representa uma variável física geralmente proporcionalmente. Eu digo, o número em binário é maior, em geral a variável física é maior também. Isso, em geral, segue uma proporcionalidade. Por isso, se a gente for olhar uma forma de onda que foi resultado de uma conversão AD, ela vai ter uma cara, um formato parecido com essa forma de onda que a gente viu no exemplo de baixo. Ainda que fosse um sinal bem suave subindo e descendo, em cada aquisição que é tomada do sinal, internamente o que vai ser detectado é um nível, que vai ser um dos, nesse caso aqui, 1024 diferentes níveis que pode ser representado num número de 10 bits. Então eu não consigo diferenciar algo menor do que um passo aqui dentro, nessa escala. Então muitas vezes pode acontecer. Se eu quero ler uma diferença pequena de poucos milivolts, eu não vou conseguir ler com uma resolução com poucos bits. Eu vou precisar de uma maior quantidade de bits para diferenciar níveis pequenos de tensão. Então essa é uma característica de uma entrada que faz a conversão de analógico para digital. Um sinal analógico é uma onda contínua em que você consegue acompanhar qualquer valor real de uma tensão, nesse exemplo, é um valor válido.
Mas quando ela é transferida para dentro do sistema digital, eu tenho que quantizar e dizer, olha, na minha escala de 0 a 1023, que se a gente contar são 1024 valores diferentes, a minha tensão corresponde ao valor 500. É um valor inteiro. Eu perco a informação, eu não consigo dizer se é um pouquinho acima de 500 ou um pouquinho abaixo de 500. Eu só consigo dizer se saltou para 501 ou se caiu para 499. Então existe um passo mínimo ou uma tensão mínima que eu consigo diferenciar. Quanto a o que esperar e o que eu consigo diferenciar na minha entrada analógica, eu trouxe um exemplo numérico aqui para nos facilitar a compreensão, que é, se eu tiver uma entrada que suporta de mais 5 volts a menos 5 volts, conforme está no gráfico aqui exemplificado, eu posso alimentar ela ou até mais 5 volts ou até menos 5, um exemplo de valores. Qual vai ser o valor digitalizado depois que eu fizer a aquisição dessa entrada? Eu preciso saber esses valores de máxima e mínima tensão, porque eles vão corresponder aos valores máximos e mínimos digitalizado. Quer dizer, quando eu tiver zeros, todos zeros na minha entrada, vai estar me indicando, agora tem uma tensão próxima de menos 5. Quando eu tiver tudo uns, que correspondem a 1023, preenchendo os 10 bits com 1, eu vou ter mais 5 na minha variável depois de adquirida no sistema digital. E como é que é calculado esse valor digitalizado? Ele é o valor atual da variável física, que eu botei como x aqui. Olha, qual é o valor atual da variável física? 5 volts, 3.3, 10, 11... A 10 não posso, passei do nível máximo. Mas valores de tensão dentro dessa faixa que eu consigo discretizar, menos o valor mínimo, que é a menor tensão suportada, o chão dessa escala aqui, dividido pelo valor máximo menos o valor mínimo. Valor máximo menos valor mínimo é a diferença total em volts nessa escala vertical. Então, o que está no denominador, na verdade, é 5 menos 5, para calcular esse denominador, no nosso caso. Seriam 10 volts, que corresponde à escala inteira. Vamos botar num exemplo numérico aqui embaixo. Se eu quisesse calcular para uma entrada que aceita tensões de menos 5 a mais 5 volts, com resolução de 8 bits. Eu troquei aqui agora, eu botei um valor, 8 bits, esqueçam 1023 lá em cima. Qual o valor resultante da digitalização da tensão? 1,65 volts. Eu posso ter um sensor de temperatura, sensor de pressão, outros tipos de transdutor que me entregam uma tensão. Eu vou saber que quando chegou em 1,65 volts, é o evento que eu quero detectar, é a pressão que eu quero detectar, é a temperatura que eu quero detectar. Então eu já sei que é 1,65 volts. Mas dentro do meu sistema do CLP, que número vai surgir? Então, o valor digitalizado vai ser, usando a mesma expressão, 1,65 eu substituo no lugar do x, menos 5 volts, que é o valor mínimo da escala, que é dito no problema aqui em cima, suporta menos 5, dividido pela tensão máxima menos a tensão mínima. Peço que alguém audite o meu cálculo aqui e confira se realmente está certo, mas conforme o meu cálculo foi executado, esse valor aqui, 2 na 8 menos 1, dá 255, que seria o valor máximo que pode chegar, digital. Esse cálculo aqui, 1,75 mais 5, menos com menos a mais, dividido por 10. Então, eu cheguei no valor que o valor digitalizado deve ser 169,575. Como a gente viu, um número representado simplesmente binário, ele não tem parte fracionária. Então, na prática, o que vai acontecer é que, dependendo do tipo de conversor AD, está fora do escopo do nosso contexto aqui, estudar o tipo de conversor AD, ele vai ir ou para o 169 ou para o 170. Vai ser arredondado. O nosso arredondamento aqui, vamos assumir que segue a seguinte regra. Para arredondar um determinado dígito, eu olho para o próximo dígito à direita dele. Se é maior que 5, eu somo 1 ao dígito atual. Então, eu parto do 169,575, eu olho o último dígito, é 5. Então, eu somo mais 1 ao 7, para arredondar.
169,58. Ainda tem parte fracionária. Eu olho o último dígito, é 8. O último dígito à direita. Então, para arredondar, eu adiciono 1 ao 5 que está ao lado dele. 6, então. E o arredondamento, 6 é maior que 5 ainda. Eu adiciono 1 ao que está imediatamente aqui, 170. Então, pelo nosso arredondamento, a gente chegaria em 170 como o provável valor que vai ser digitalizado. Esse 170 está representado de forma binária e armazenado dentro do CLP como uma variável digital. Existem lá 8 bits, e esses 8 bits vão ter esse valor de 170 codificado. Já que em 8 bits eu consigo botar valores até 255, o 170 corresponde a um valor que nos diz, dentro da escala de menos 5 a mais 5, eu vou entender que ele representa 1,65 volts dentro do meu sistema digital. Deixa um desafio para vocês aqui. Se eu fizer o oposto e disser, eu tenho o valor já 120 digitalizado, qual o processo que eu faço para chegar e dizer, olha, fisicamente, então, do lado de fora, o valor da tensão é quanto? Eu posso usar a mesma expressão. Eu posso pegar a mesma expressão exatamente, que eu utilizo para calcular o valor digitalizado, mas eu deixo o valor digitalizado como variável. Perdão, eu tenho o valor digitalizado que é 120 já. Eu deixo o x como variável. Os dados que eu já tenho aqui dentro. Eu já sei qual a tensão mínima, menos 5, máxima que é mais 5, tensão mínima que é menos 5 também, e o número de bits que é 8. Então eu posso substituir dentro dessa mesma expressão aqui, e eu vou chegar na equivalência dizendo que x é menos 0,294 volts, que de fato está dentro dessa faixa, está entre mais 5 e menos 5. Vejam bem, se um valor de 1,6 volts positivo é 170, um valor de 120 está abaixo de 170. Então tem que estar abaixo de 1,5 na nossa escala de variável real, que é a tensão real que está sendo aplicada, que fechou o valor, menos 0,294 volts. Então é interessante se entender essa expressão aqui, porque ela relaciona como um número real, uma variável real como tensão existe no mundo físico e como ela é representada dentro do sistema depois de digitalizada. Tudo isso aqui é importante para se entender o funcionamento de uma entrada analógica, de fato. Agora vamos encarar o que a Júlia comentou antes, que parecia um livro, que é quais as informações que a gente vai buscar aqui. A gente quer ver exatamente desse modelo clique que a gente viu ilustrado aqui, que é o clique CLW02 12HRD. Um númerozão, mas que expressa todas as características de um modelo de CLP, da VEG, da família CLW, com determinadas características. Vocês vão encontrar a informação deles no manual desse dispositivo. E eu posso colar para vocês o link direto aqui desse manual para facilitar a busca, mas se vocês procurarem no Google simplesmente VEG Clique 02 manual, provavelmente vai ser o primeiro PDF que vai aparecer logo em sequência, ok? Eu quero deixar claro para vocês que eu procurei tudo no Google com essas palavras-chave e encontrei o manual que eu precisava. Então eu vou só sair da apresentação aqui para colar para vocês no chat agora e ir diretamente ao manual, quem quiser aqui, que é um PDFzão, né? É um PDF bem longo, e a gente vai ir diretamente ao ponto e procurar exatamente solucionar essas duas questões aqui. Quais são as opções de alimentação que esses CLPs dessa linha Clique 02 tem? E quantas entradas digitais existem nesse módulo, com esse modelo? Convido vocês a individualmente baixarem os seus manuais aí, para fazer a consulta, porque se eu mostro direto aqui para vocês essa consulta, vocês não vão fazer exatamente a atividade, que é aprendam a fazer uma consulta, já que o mundo real tem consulta, aprendam a encontrar a informação que vocês querem. Eu peço para vocês que, se não encontraram ainda, a gente vá voltando aqui, que eu vou compartilhar com vocês as respostas dos questionamentos. Que são, a gente procurou a tabela na página 30 do PDF, título 4.2.1, unidade básica, e a gente consegue ver que tensões de alimentação
Existem vários modelos com tensão de alimentação 24 volts, tem um modelo com tensão de alimentação 12 volts e tem dois modelos com tensão de alimentação 100 a 240, alternado. Então eles são bivolt nesse caso. O nosso modelo específico, respondendo a pergunta 2, que pediu para se consultasse, é o CLW02 12HRD. O que significa isso? Ele tem 24 volts de alimentação, como a gente já tinha visto, tem escrito em cima dele que é 24 volts. Ele tem 6 entradas somente digitais dedicadas e 2 entradas que podem ser analógicas ou digitais. Vejam que tem um asterisco aqui. Asterisco 1. Lá embaixo na tabela, o que significa o asterisco 1? Entrada analógica pode ser utilizada também como entrada digital. Então eu posso utilizar isso que foi explicado, 6 entradas digitais e 2 analógicas, 7 como digitais e 1 analógica, ou 8 como digitais. São as características dele aqui. E eu vou dar um pequeno spoiler, um pulinho na frente, vamos olhar já o que diz saídas digitais. Em saídas digitais, ele já diz que tem 4 saídas a relé, nenhuma saída transistor. Se eu quisesse uma saída transistor, eu teria que escolher outro modelo, como a partir do HT aqui, ou qualquer um outro dessas séries que diga que tem outras saídas. Mas eu nem falei de saídas ainda. A gente vai chegar lá logo. Então, com relação à busca de informações, o manual do fabricante é a melhor fonte de informação. A gente pode encontrar muita informação desconexa online, em lojas, em tutoriais ou outras coisas. Eu não confio em informação de loja e tutorial porque às vezes pode ter um erro da pessoa que passou ali a informação, às vezes copiou e não olhou bem o número do modelo. A fonte de informação é o manual do fabricante e o manual do fabricante sempre vai ter uma tabela relacionando os vários modelos com as características que eles têm. Então, olhei para a cara do CLP, como aqui, olhei para a cara dele, eu vou procurar o modelo dele e o nome do fabricante e vou consultar as características dele, que sem dúvida no manual vai esclarecer tudo que a gente quer. Inclusive essa dúvida, para que são usadas as 8 entradas? As duas analógicas têm propósito duplo, elas podem ser digitais também. Mas muito bom, a gente achou a informação no manual já. Vocês vão precisar do manual de novo. Mantenham ele aberto, mantenham o link por aí. Ou lembre de buscar VEG Clique 02 Manual. Próxima informação. Descubra as características das entradas do CLP. Clique 2 no manual. Qual a tensão mínima que o modelo tal reconhece como entrada digital? Nível alto ou no manual ele refere como ligado. Ele tem que reconhecer níveis lógicos nas entradas, mas quanto é um nível ligado e quanto é um nível desligado? A gente tratou até agora como níveis lógicos, mas isso são variáveis físicas, tem uma tensão mínima para ele considerar nível lógico alto. E eu vou dar mais 2 minutos para a gente voltar no manual e procurar isso aí, então. Procurar como as entradas digitais são caracterizadas. Eu sou do sistema antigo, eu vou voltar para o índice e vou procurar no índice isso aí.
Tobias sugeriu olhar a página 140. Vou dar um pulo lá para essa página 140 para ver qual é o conteúdo dela. Só um pouquinho, Tobias. Aqui. Vamos dar uma olhada junto no conteúdo. Na página 140 ele diz como é que se comporta eletricamente as entradas. E se a gente for olhar, aqui corresponde ao clique 0212HRD. Uma entrada digital normal ela teria essa característica, como se tivesse um resistor em série com capacitor, corrente de entrada ligada, corrente de entrada desligada. Significa que ela vai consumir uma fração de miliampere quando eu botar um valor na entrada. Mas não nos diz aqui o que ele vai considerar como entrada e saída. Essa informação está um pouco repetida, realmente. Está engraçado aqui. Por isso, eu vou voltar e pular lá para o capítulo 4.1, acho que é, que eu estive procurando aqui agora, inclusive, que é especificação geral. Engraçado, o capítulo mais simples, especificação geral. Então, no capítulo especificações gerais, tem aqui, de novo, repetido, os modelos. Ele diz aqui, ó, um modelo dos que são alimentados com 24 volts podem ser alimentados entre 20.4 volts até 28.8 volts, corrente contínua. Mas a nossa informação que a gente quer é logo abaixo aqui, entradas discretas. O sinal de tensão na entrada para o estado desligado, para os CLPs que são alimentados em 24 volts, que é o nosso caso, né? Ele é um nível de tensão menos que 5 volts, corrente contínua. Então, qualquer coisa abaixo de 5 volts, 1.2, 2 volts, 3 volts, é considerado nível lógico baixo. Porque o nosso CLP é alimentado com 24 volts, então. Essa é a correspondência. O sinal de tensão na entrada no estado ligado, nível lógico alto, para o CLP que é alimentado com 24 volts, corrente contínua também, é qualquer coisa acima de 15 volts. Então, 16 volts, 17, 15.5, é garantido que vai ser nível lógico alto. E o que acontece no meio do caminho? Tá, e se a minha entrada tiver com 7 volts, 8 volts? O CLP vai reconhecer uma coisa, mas não é seguro dizer que ele vai reconhecer como nível lógico alto ou como nível lógico baixo. Então, sempre que a gente conectar a entrada, a gente vai ligar ou ela em zero, ou a gente vai ligar em tensão máxima. Se a gente deixar ela desconectada, tenho quase certeza que ele vai detectar como nível lógico baixo. 0 volts. Eu vou pular para o final aqui. Eu vou deixar para vocês, até semana que vem, a gravação do restante dessa aula. E vou mandar por e-mail para vocês. Onde encontrar essa apresentação? Eu vou colar para vocês aqui agora no chat onde encontrar essa apresentação, conforme a gente está vendo ela aqui agora, com os links e tudo mais, com o link da apostila, com o link e tudo mais. E eu vou deixar gravado o restante dessa aula e essa atividade de leitura. Isso vai ser uma atividade assíncrona que vai substituir a aula da semana que vem, considerando que eu acredito que 100% da turma não vai estar presente de forma síncrona na aula. Então vai ser tudo substituído como uma atividade assíncrona e vai ficar disponível no Moodle assim que o Moodle voltar. Antes disso, eu mando para vocês por e-mail um link com essa apresentação e com todo o restante da gravação. Certo? Eu mando para os e-mails que estão cadastrados no portal. Beleza, Isabel? Beleza, Mikael? Obrigado pelos que acompanharam aí, pessoal. Dúvidas, por favor, e-mail, me chamem, Moodle fora do ar ainda. Até na próxima semana. Contato offline, né? Não vai ter aula síncrona, talvez a gente se encontre na hora das fotos, ok? Tchau, tchau. Abraços. Até mais.